partilhar convosco a experiência que eu realizei na disciplina de Matemática e Educação, que faz parte do plano curricular da licenciatura em Ensino Básico, do terceiro ano, e que, portanto, onde tenho alunos, como foram espelhados aqui pela Paula, que veio reprovados a matemática no ensino secundário, e muitos deles terminam com a matemática. Como há de ver, este aluno aqui, a Rosa Amélia, e deve conhecer o Helder, está ali nesta fotografia, que é o aluno de 1, a matemática. E estas 6 primeiras imagens são dos meus alunos na aula, na turma T1, e as restantes na turma T2. Eu sabia que ia lidar com alunos muito heterogéneos, e achei, porque, e eu quero que isto aqui fique bem claro, porque eu era a única professora na disciplina que me dava liberdade de eu poder fazer o que quiser com controle na outra turma, e porque o número de alunos envolvidos não era elevado. Isto é, eu estamos aqui a falar, à partida estariam inscritos 90, na realidade acabaram, apareceram no início de 80 e acabaram por ficar depois para aí uns 65. E desses 65 criados de forma contínua, tiveram à volta dos 98% de aprovações, mas já vão ver como. E o que eu digo, o que é que acontece com este tipo de modelos? Isto é acima das condições. Tem que se... Isto é hidráulica. Eu vou aos métodos antigos e vamos para o modelo de Bolonha. O que é que nos trouxe o modelo de Bolonha? Com o modelo de Bolonha, tanto quanto nos foi dado, dizer, relativamente ao método de Bolonha, o que é que no fundo nós passamos? Passamos de uma transição de um ensino centrado fortemente na aquisição de conhecimentos para um que se pensava agora tinha que estar servido ao desenvolvimento de competências. O que é competências? Eu vou deixar interrogado, até porque se lerem um bocadinho começam a verificar que na literatura não há um consenso sobre o que é que são competências. As competências, mesmo artigos muito recentes, de 2010, mostram que é heterogéneo no conceito de competências. Mas todos nós adquirimos noções vagas e com elas trabalhamos. Assim, eu também trabalhei nessas noções de competências, mas o que era claro era que nós tínhamos o ensino centrado no aluno. O que é isso do ensino centrado no aluno? Não fazemos sempre nós o ensino centrado no aluno, é sempre a questão que se coloca. Bem, quando se vai ler com mais profundidade, percebe-se o que é que se quer dizer com essa história do ensino centrado no aluno. Ele é um ensino que pretende responder, porque ele diz que responde, mas pretende responder a backgrounds diferenciados, a pontos fortes e fracos diferenciados que os alunos nos trazem, interesses, ambições, sentidos da responsabilidade, e depois num item, estilos de aprendizagem. E também estes estilos de aprendizagem, se vocês forem ver, está catalogado, categorizado, por vários psicólogos e educadores das ciências de educação, porque vocês veem que têm muito pano onde conseguirem filtrar e acomodar-se nos tais estilos de aprendizagem. Bem, mas o que é que aqui está? Se vocês olharem para isto e começarem a pensar como é que é possível nós centrarmos neste sistema, para mim, num modelo presencial, com esta história do ensino centrado no aluno, em que temos que estar a olhar para as características de cada um, bem, só se tivéssemos turmas de 1 a 2 alunos, de outra maneira, como é que eu poderia responder a toda a gente? Então, eu acho isto no ensino individualizado absolutamente impraticável. Mas se olharmos para o ensino que temos feito, para a globalidade, o que é que a gente sabe? Altamente ineficaz. Onde é que deve estar a situação? Bem, a gente tem que andar aqui no tal chamado meio termo, mas qualquer que será o meio termo. Bem, temos que diversificar. Isto começam a ouvir os slogans diversificados. É preciso abordagens diversificadas. Aqui está. É porque a gente tem que andar ali, mas diversificar o quê? Bem, vamos então olhar, e eu perdi algum tempo, na análise do que é medido sobre a forma como é que os alunos estudam. E, em grandes classes, como vocês vão ver, eles não estão numa classe só, noutra ou noutra, há ali um fio condutor que navega nas várias classes. Há os alunos que têm como método de estudo um método reprodutivo. Isto não significa que é exclusivo, podem começar por ali e passar por vários estilos e métodos de aprendizagem. Temos a reprodução, onde é que é crítico, portanto é a memorização pura e simples. Chegam ali e utilizam mecanicamente as fórmulas, e é o que nós, no fundo, acabamos por, na maior parte das vezes, treinar os alunos para a técnica da reprodução, num sentido completamente acrítico. Depois temos o aluno, a preparação de um desenvolvimento intelectual no aluno, para passar a ser um aluno com abordagens em profundidade,
O que é que nós queremos que é? Vamos explorar ao limite o que é que nós damos, vamos fazer estas conjecturas e depois testam, em alguns casos, até com argumentações fortes chegam a provas. E depois há, este é o aluno inteligente, esta tal abordagem estratégica é o que eu chamo de aluno esperto, que é o aluno que olha para aquilo e diz assim, eu preciso ter uma nota 19. Ora bem, o que é isto? Em cálculo 1, o que me pedem é que... O que eu preciso saber é exercício de reprodução. Ora, reproduzo. Se estou agora com uma disciplina de física quântica, pá, o gajo ali precisa vai fazer integrações, tem que ir mais em profundidade. Portanto, é o aluno que é esperto, isto é, utilizar abordagens estratégicas. Eu preciso de sair com um diploma com uma nota elevada, canalizo o meu estudo para a forma que eu quiser. Pois é óbvio. Este é, no fundo, estratificando alguns dos métodos de estudo, mas que eles acabam de ir de um para o outro com maior ou menor grau. Olhando para o que nós temos aqui, e agora vem o título que eu pus à palestra. Nas abordagens deste ensino, nós podemos colocar o fazer e o observar quem faz, eu como professor, e depois posicionando na posição do aluno. Se eu sou professor, ao fazer, claramente transmito informação, mas transmito de forma estruturada, de uma forma sequencial, numa forma que pretendemos haja captação da audiência e para que sigam um determinado tipo de percurso. Nem sempre é seguido, porque passado um bocado, vocês vejam nas nossas palestras, mesmo das nossas áreas, quando se começam, são palestras estruturadas, com uma informação estruturada, mas a páginas tantas, nós estamos mesmo muito metidos no assunto, mas a seguir, adeus. E portanto nós temos realmente a informação. Ficamos depois com o quê, no final? Epá, aquele teorema, aquele resultado. Ficamos com flashes de informação importantes, mas não com uma condução dos flashes de informação estratificados. Quando eu sou, relativamente ao aluno, ainda como professor, quando eu observo quem faz, é algo diferente. Porque eu observar quem faz, aliás, vejo imediatamente falhas na forma como eu transmito a informação. Porque se há muitos a fazer de uma determinada maneira, eu expressei-me mal e a compreensão é errónea. Se é bem, consigo ver, epá, isto está aí por um caminho que nem passava pela cabeça. Deixa cá ver o que é que ele faz. E introduzo. Portanto, tenho realmente a observar, eu faço uma reflexão sobre o que é que está a acontecer e ajo ou reajo. Também posso reagir àquilo que não faz nada, não é? E, portanto, há aqui uns níveis diferentes de função docente quando eu interajo com os alunos. Relativamente ao aluno, depois, quando está a observar, adquire passivamente informação, quando a faz, processa a informação e começa a ser ativo. Portanto, claramente nós estamos a ver que há uma fase qualitativa superior na observação, no fazer pelo aluno e na observação pelo professor. Mas isto não é possível sempre. Portanto, mais uma vez, navegamos entre o 8 e o 80 e, portanto, alguma coisa tem que estar na parte intermédia. Isto faz com que, na disciplina que tinha como programa, modelos de ajustamento, polinomiais, exponenciais logísticos e periódicos, eu pudesse verificar, é engraçado, isto não parece agora muito estruturado. Quando eu venho, aliás, porque eu sou desestruturada por natureza, tenho lá, vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, e isso faz, e depois no final, aliás, realmente isto foi bom ter que vir para cá, obriguei-me a estruturar, e portanto a verificar que afinal tenho respondido até a várias funcionalidades ditas pelo processo de Bolonha. O que significa, no fundo, que nós temos muito intuitivo, temos muito interesse em nós, muitas das vertentes que nos são por lá ditas e que os teóricos destas coisas acabam por estratificar e que nos ajudam depois a sistematizar o que a gente faz de uma forma não sistematizada. Eu cheguei à conclusão que, nos meus processos de ensino com esta turma, utilizei o chamado ensino dirigido e modular, um ensino mediado, entre aspas, à distância, e um ensino por projeto. Já vão ver o que é que eu quero dizer por cada um deles. Quando eu digo ensino dirigido e modular, vão ver que foi mesmo modular. Por acaso chamei de blocos, não chamei módulos, mas é blocos que é o mesmo. Este ensino dirigido e modular, o que é que a gente faz? É aquilo que as célebres coisas do TP. Nós transmitimos em pequenas etapas a informação, depois deixamos que eles façam a digestão desta informação e comecem a processar a tal informação. Portanto, nós temos ali este tipo de interregnos. Depois, e isto é bom porquê? Porque os miúdos logo começam a dizer, epá, ainda bem, já fizeste isso e há tal reforço positivo. Isto é engraçado, sabem porquê? Se eu não tivesse filhos com dificuldades de aprendizagem, principalmente um deles, eu se calhar não tinha tido literalmente
chutar isto para cá. Sabem porquê? Porque eu tinha uma posição, ainda tenho, que às vezes tenho que fugir pragmática de que é, por amor de Deus, estamos no ensino universitário, estamos no ensino superior, estamos no ensino de que as pessoas estão cá porque querem, e estão cá porque querem, e estou a lidar com adultos, não estou a lidar com crianças, ando a dirigir, seja o que for. Mas eu ter crianças de uma, às vezes até que se calhar aquilo foi uma ponta para eu despertar um bocado e sair da tal posição tão dogmática em que eu estou. Este ensino mediado à distância, o que é isto? O que é que eu fiz? E nós é engraçado, porque isto, à maneira que as aulas vão processando, começam as coisas a ficar estruturadas. Começamos a perceber que há realmente miúdos com potenciais. Com potenciais, mesmo a nível destes miúdos. Então, o que é que se deve fazer? Pensei. Para isso só foi dado a alguns, e isto eles aceitaram. Porque quando se começa a estabelecer uma parte de confiança entre o docente e os discentes, eles acreditam claramente que a partir de uma certa altura, eles não são todos iguais para mim. Claramente eles não são todos iguais. São todos alunos, mas há uns que sabem mais, outros que sabem menos, e que eu tenho que catapultar, quem sabe mais, para outras situações. Então o que é que fiz com estes alunos? Dar-lhes conteúdos novos no que abordados dentro da sala de aula, que eles teriam que explorar, mas tinham que vir dar a aula sobre esse tópico para os restantes colegas. Portanto, acaba por ser o tal, este aqui, depois há a discussão, que é alargada a alunos e docentes, e depois o que é isto? Momentos esporádicos. Enquanto que aquele do ensino dirigido foi diminuindo ao longo do tempo, este só aconteceu em momentos esporádicos. Na realidade, numa turma aconteceu num momento e na outra turma aconteceu em 2 momentos. Portanto, é mesmo momentos esporádicos. No ensino por projeto, foi um trabalho ao longo do semestre, e no qual eu pretendi que eles fossem integrando os conhecimentos que iam adquirindo. Foi possível com o tipo de programa que eu tinha. Se não fosse este programa, eu não teria sido capaz de o fazer. No ensino dirigido e modular, o que é que foi dado aos alunos? Onde vocês vão ver, é um texto. Neste texto já havia questões que levavam às tais questões abertas para discussão em sala de aula, onde vocês vão ver que alguns deles já estão ali a discutir. São questões colocadas no texto, fichas de exercícios de GeoGebra, e tinham que usar o software GeoGebra. No texto, vamos lá ver se isto abre. O texto foi começado onde é que eu pus os meus óculos? Olha, isto é uma coisa normal dentro da sala de aula. Onde é que eu pus os meus óculos? Ora, está aqui o bloco 1, vou aumentar aqui um bocadinho para ser 100%. Tem aqui os vários assuntos a serem dados, mas depois o António João, quando deu no ano seguinte, começou, e eu achei muito bem, alguma coisa começou a pôr em destaque e utilizar cores diferentes. O que chamou muito a atenção, por exemplo, ele pôs esta dica, depois, quando se observa, vocês verem ao nível que eles estavam. Esta é uma das dicas que aqui está. Depois tem, esta foi, e isto acaba por ter algum impacto. Isto foi, quando eu dei, foi em 2009, 2010, e portanto tentei arranjar notícias de jornais, notícias que tinham saído na televisão, coisas em cima do acontecimento que levava para a sala de aula. Portanto, aqui ainda estávamos a falar na Maria de Lourdes Rodrigues. E isto, quer queiram, quer não, apesar da matemática do real ser fictícia, vos garanto que tem impacto. Porque eles começam a perceber que alguma coisa há ali, afinal de contas podem interpretar de uma determinada maneira. E portanto, isto teve algum impacto. Depois, nas partes que utilizámos o GeoGebra, está dada a indicação a rosa, com a especificação dos exercícios, aparecem exercícios também resolvidos. E na parte rosa, que pelos vistos ainda demora a aparecer quando começamos a usar o GeoGebra, nesse aí é tudo explicado quais são, como é que acionam a tecla, como é que fazem, como é que não fazem. Pronto. E isto está num draft que esperamos que dentro de 2 ou 3 anos passe a ser a sebenta para... e depois temos estas notas, que aparecem mesmo escuras. Porque vocês imaginem para eles aparecer esta história aqui, não é? Isto era matá-los. A gente diz, para os alunos melhores, depois a gente fala para o professor, está lá, e eles quando veem, aquilo vocês estão. Vamos um jantar. Pronto. E assim, isto acaba por ser, estas mínimas coisas acabam por surtir efeito. Pois às tantas estás-te convencido e eles vão lá mesmo ver. E aqui, como isto é só para eles, deixa cá ver o que é que isto é. As fichas de exercícios, como eu vos dizia, como é que isto foi?
as 3 primeiras semanas de aulas eu não pude dar logo o projeto. Porque eu ainda estou a dar as funções, estou a falar nos desafins, nas funções quadráticas, o que é crescer, o que é isso, taxa de variação, o que é que significa, ou por exemplo, pô-los a interpretar o que é que significa crescer a um ritmo cada vez maior. Crescer a um ritmo cada vez menor. Vamos expressar isto matematicamente, etc. Portanto, isto tudo foi trabalhado nas 3 primeiras semanas. Atenção que foi engraçado, porque as aulas eram 4 horas de TPs, mas todas seguidas. E foi algo, quando foi, eu dei pela primeira vez, portanto, isto foi uma cadeira criada de novo. E estas 4 TPs seguidas, foi-me perguntado se eu queria 4, 2, e eu disse que queria as 4, porque nessa altura já tinha a ideia de que iria pô-los a fazer trabalhos. Ora, se eu queria pô-los a fazer trabalhos, tinha que ter tempo alargado. Depois, claro, ao ver que tinha 4, tinha mesmo que fazer outro motivo que me possibilitou até pensar como é que as 4 pessoas ali dentro. Depois as pessoas todas 4 horas a trabalhar, porque não pode ser só ouvir, etc. E, portanto, foi também um dado positivo nesta cadeira. As fichas dizem já foram 2, muito normais. Em relação ao ensino dirigido modelado, o que é que aconteceu em relação à minha função de docente? Obviamente que houve uma função de exposição, expus matéria, conteúdos. Houve uma parte formativa, que eram os momentos em que eles estavam a trabalhar as ditas questões em aberto, e também houve, obviamente, partes avaliativas. Por exemplo, esta coisa passa logo, se uma pessoa não vai lá tudo de certinho. Por exemplo, este é um trabalho que foi executado em ambiente de sala de aula. Estão a ver aquele gráfico da calma? Eles vão interpretando, vão escrevendo, olhem para aí, porque isto deu para mangas uma burrice daquelas. Mas dá, porquê? Porque estes miúdos depois, então, e também é engraçado, porque é que esta coisa que foi feita em sala de aula, que foi para a avaliação, eu recolhi no final. Este foi o grupo, o que é que acontecia? Ao grupo, não tínhamos tempo no final, imagina, cada um ia discutir o que é que tinha feito, senão nunca mais ali saíamos. Então, eu recolhia o que tinha sido melhor e, portanto, esse era apresentado depois, já, elas gostam muito, as meninas da educação básica, só tinham um menino da educação básica. As meninas da educação básica gostam muito de fazer bonequinhos e tudo apresentado muito lindo, e eu também gosto. Portanto, isso aí deve ser. Portanto, lá foi. Ai, meu Deus! O ensino mediado à distância. O ensino mediado à distância são os tais conteúdos, estes são os tais momentos esporádicos. Agora vou andar rápido, é pena que eu não possa mostrar depois o que é que eles fizeram, que recursos é que eles tiveram, a biblioteca e a internet. E apareceram. Qual é o meu papel como docente? É de orientador, moderador e avaliador. E promove muita coisa, promove a criatividade. Eu não vou mostrar isto aqui, vou mostrar os dos projetos. O ensino por projetos, que é o que acompanhou ao longo de todo o ano. O que é que eles tinham? Tinham os textos de apoio à unidade curricular, tinham a biblioteca, a internet e tinham que usar o GeoGebra. Agora, aqui houve criatividade, porque, por exemplo, eles tinham que integrar todos os modelos de ajustamento que tínhamos dados, todos. Portanto, era dada, e tinham que ir a uma base de dados, pesquisar numa base de dados, à escolha deles, um problema. Depois de recolher dados sobre esse problema, tinham que integrar todos os modelos e depois fazer uma composição sobre o que tinham feito e previsões do passado e do futuro. Então, houve gente muito criativa, e se não vejam bem, mais uma vez isto surge dos bons alunos. Esta é uma carta que foi escrita ao vice-reitor e demorou a ser esta resposta. Chegou a ser muito. Vejam como é que ela se escreve. Isto aqui é no início do ano, deixem-me ver a data já agora. Dá 19 de outubro, portanto, estamos no início do ano, portanto, já estão a pedir os dados para começarem a fazer o projeto. E isto demorou, vocês viram, este grupo começou mais tarde, porque até eles terem recebido que era um estudo evolutivo da população académica na Universidade de Aveiro, tanto ao nível das licenciaturas, como mestrados, como doutoramentos. Isto levou ainda há muito tempo, mas lá chegou. Portanto, eles depois têm um agradecimento que eles vão fazer, mas isto puxa a criatividade, porque elas vêm com uma ideia, mas essa ideia para ir até ao fim, elas têm que ir a todo lado. Há um outro trabalho muito giro sobre crianças das Cércias, que também eles tiveram que ir às Cércias, e depois trabalharam só com a Cércia da Águeda, porque foi a única que respondeu em termos cabais. O António João, um ano seguinte, foi aquela história da base de dados deles, que eles pesquisarem o problema, demorou, em alguns grupos foi imediato, noutros aquilo arrastou-se e foi uma chatice, porque depois tinha que ajudá-los para se colocarem ao lado dos outros,
E ele, este ano, deu uma base de dados para todos e nos outros que eles poderiam, digamos, em alguns, adaptar os dados que lá estavam, dizendo que eram dados adaptados a uma dada situação. Mas estão a ver no trabalho de projeto, outra coisa que eu fiz mal feita. Este projeto tinha 86 páginas, bem. Mas vejam por o índice até é engraçado. Porque é os dados recolhidos, as notas introdutórias, as soluções afins e depois eles explicam a forma como é que isto foi introduzido, a nota informativa e apresentam no final os dados recolhidos e acabam no final por apresentar as suas conclusões. E as conclusões acabam por depois no final eles gostarem, eles têm sempre uma questão que colocam como positivo ou negativo a experiência que está colocada. Isto eu tenho deles todos em relação às várias etapas. O Helder diz que se não fosse feito desta maneira, ele não teria feito a cadeira, não teria feito mesmo. Tinha ali outro, em termos dos trabalhos de avaliação. Agora que é engraçado. Obviamente, aqui a tal legalidade temos todos os alunos são iguais perante a lei e perante não sei o quê, mas perante mim na avaliação não foram todos iguais. Porque assim houve. Nos elementos da avaliação tivemos trabalhos de projeto, trabalhos individuais ou de grupos, exposições de conteúdos, que só alguns é que fizeram, e testes individuais. O que eram estes testes individuais? Vejam, ao estarem em grupo, ao serem seguidos todo aquele tempo, o que é que acontece? No final, o produto está praticamente todo feito, quer dizer, há coisas minimais que se delimitam. Quando vamos a classificar, é um aborrecimento. E então, nós ficamos com uma ideia muito clara de cada um dos alunos. Portanto, eu estratifiquei e disse, deste grupo, independentemente de estar com a média de 17, eu sei que este aluno, e aconteceu isso nos grupos, este aluno não merece mais entre 10 e 12. Este não merece mais entre, por exemplo, 13 e 16. E o 17 claramente é dado por este. Querem mais? Ok. Teste exame final, e no teste exame final eu tinha estratificado, uma vez estava a Ana Roque, esteve numa das desses testes, que não me lembro bem, que tinham estratificado por lotes e eles tinham que dizer, venho-me habilitar ao teste de... Ok, então lá. E era assim, portanto, na realidade ali não havia muita a tal história de que é que eles poderiam fazer e que a avaliação era igual para todos, e eles tinham hipótese, todos de escolha, na verdade eu dava hipótese a todos, não é? Mas espera só um bocadinho. A nível dos pontos fortes, dá um bocadinho mais só. A nível dos pontos fortes dos alunos, é claramente que há uma maior adesão. E eles ficam, e porquê? A partir de um certo ponto, eles pensam, a cadeira está feita. Se eu me empenhar, a cadeira é feita. E isto é importante, quer não, aquilo faz-nos assim, pá, vale a pena, porque esta cadeira eu vou fazer. Então há uma maior adesão, uma motivação e uma maior participação. Há um esforço desviado ao longo do semestre. Isto é, não é aquela história que só estuda na véspera. Portanto, há uma coisa que vai se equilibrando ao longo dos semestres. Há realmente uma promoção das capacidades de pesquisa e de informação crítica. Porque quando não trazem, aquilo é criticado, há ali, de facto, um apuramento em termos das capacidades de pesquisa. Na parte do professor, é evidente que há um maior acompanhamento, sem dúvida, científico-pedagógico por parte dos alunos. Há uma maior consciencialização da prática docente, porque há muitos momentos em que a gente indaga se está a fazer bem ou mal. Há uma reformulação programática, isto é, nós sabemos logo a seguir que em determinados assuntos não vale a pena perder muito tempo, mesmo que tu tenhas feito uma estratégia que naquele assunto deverias levar meia hora, não vale a pena, ou noutros vale a pena aumentar. E há necessidade de atualização, por exemplo, eu gostava de saber utilizar outro tipo de meios que não utilizei e que vejo que tenho que o fazer. Ao nível dos alunos, é claro que qualquer professor pretende que haja uma aprendizagem em profundidade. Eu não tenho essa consciência. Muito sinceramente, neste tipo de... Fico dizendo que a ideia é que a aprendizagem fica-se pela parte de uma aprendizagem mais superficial e que pode baixar, mas não muito. Portanto, eu não consigo ainda ter plausibilidade disto da aprendizagem ser profunda. A dispersão por trabalho, eu cheguei à conclusão, mas eu sou maluca, para dizer o David fala cá, que eu sou 8 ou 80. Como foi o primeiro ano, pus a fazer aqueles trabalhos, imaginem, com 86 páginas, eu tinha, 6 de um lado e 5 grupos do outro, imaginem, 15 grupos, não é? Imagina os trabalhos de 80 e tal páginas, mais aqueles trabalhos individualizados que eu recolhia, mais não sei o quê, porque o sistema era um disparate. Fiz um disparate, mas eu faço tempo de disparate. Portanto, dispersão por trabalhos parcelares, não acho que seja positivo, não há necessidade. Na parte da professora, o que é que eu vejo? Vejo uma sobrecarga de trabalho nos anos iniciais do lançamento, que é um texto escrito à tua maneira, respeita a tua forma de agir
e que queres e implementas. É uma loucura. Depois, há demasiados momentos de avaliação de... Chega uma altura em que começas a dizer, quero saltar fora. Onde é que eu me meti? Portanto, há aqui uma parte que tem que ser doseada, quando António João dizia muito bem, porque ele disse assim, o quê? Dá para o trabalho de andar aí nas notícias de 2010, 2000... Que é cá? Por exemplo, dos teus. Ficou 2009. Depois, outros dizia assim, isto de bases de dados, pôs a pesquisar bases de dados, não. Vão em esta base de dados e daqui tiram isto. Pronto. É mais canalizado, mas no final poderá ter até, em termos de aprendizagem, ter criado uma aprendizagem mais profunda do que eu. Portanto, isto para mim não é claro o que é melhor e o que é pior. Em relação, eu tenho esta que é óbvia. Quanto maior for o empenho do professor, maior é o aproveitamento do aluno, ora óbvio. Mas há outras funções que o docente da universidade desempenha. E, portanto, para nós o problema é onde é que reside o equilíbrio. Isto é um horror. Onde reside o equilíbrio? E para esta resposta eu termino com aguardo o que me portanto, não sei. Portanto, isto aqui é um bocado cada um dar aquilo que acha que pode e deve. Portanto, isto aqui é uma forma que não existe. Não há fórmulas, há um bocado a dar independente de cada um naquilo que faz. Eu gostei. Já quero dizer-vos que gostei, obviamente, de ter trabalhado com estes alunos. Foi uma experiência muito enriquecedora e quer não, quando nós batalhamos com alunos que têm uma capacidade matemática menos boa, porque não é verdade que havia também elementos bons, mas a maioria, digamos, novela que para a matemática, não se esqueçam que eu tinha aqui quem? Os educadores de infância, professores de primeiro ciclo e segundo ciclo. Mas a grande maioria espelhava-me queria para ser educador de infância. O Helder disse ao professor, eu quando vi educadores de infância, foi porque pensei, vou-me ver livro da matemática. Eu naquele momento estou para o plano de estudos, não é? Se eu tivesse olhado para o plano de estudos, tinha visto. Pronto. Mas era o único, quer dizer, e é um miúdo espetacular. É um miúdo muito empenhado e que realmente foi bom trabalhar também com ele. Pronto, esta é a minha experiência.